Então, pode começar a falar? Sim. Boa noite, pessoal, né? Psicólogas e psicólogos, sejam muito bem-vindos aqui à nossa conversa. Quero pedir desculpa, a gente teve um problema técnico e deu uma atrasada, né? Essa transmissão está acontecendo nos canais do CRP no Instagram, Facebook e YouTube, né? E depois vai ficar salvo no YouTube para que vocês possam assistir posteriormente, indicar para os amigos, né? Rever. E, antes de mais nada, eu queria certificar de que vocês estão me escutando, entendendo bem, né? Vocês que estão assistindo pelo Facebook e Instagram. Meu nome é Luciana Franco, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia, eu atuo como psicóloga clínica e como psicóloga referência técnica no CRP de Minas Gerais, no CREPOL e no setor de apoio às comissões temáticas, né? Então, eu gostaria de iniciar dizendo, né, que a gente vai ter essa live, que é a psicologia na linha de frente do combate à Covid-19, a atuação de psicólogas e psicólogos no SUS e nos hospitais. É um período que a gente está vivendo extremamente peculiar, nunca foi todo mundo pego de surpresa, nunca houve ninguém pensando como seria a prática do psicólogo a partir disso, então a categoria está sendo convocada a repensar suas práticas de trabalho, a se reinventar, né? E ao mesmo tempo isso está trazendo um impacto na saúde mental, inclusive das próprias profissionais, né, que estão tendo que lidar com esses impactos, né, com essas apreensões que estão sofrendo dessa própria prática, né, e, ao mesmo tempo, pensar como que fica a escuta desse sofrimento psíquico, através das novas formas de adoecimento que vão surgindo nesse momento, né, que a gente está vivendo nesse momento. Então, essas são algumas reflexões, algumas provocações que eu estou fazendo para esse debate, e eu vou chamar aqui, né, para enriquecer a nossa conversa e falar um pouco disso para a gente, as psicólogas Alexandra Oliveira Martins e a Rosane Abade. Né? Vocês que nos estão assistindo, vocês vão poder participar também do debate, colocando suas dúvidas nos comentários aqui da transmissão. Eu gostaria de pedir a Alexandre e a Rosane que se apresentem, que exponham suas ideias e vivências sobre os temas da noite. Vamos começar agora, nesse momento, com a Alexandra. Ok. Estão me ouvindo? Tá ok, Luciana, o som? Sim. Boa noite a todos. Eu sou Alexandra, psicóloga, trabalho há 18 anos em um hospital geral. Agradeço o convite do CRP de estar aqui, porque é uma oportunidade muito importante da gente poder falar um pouco da nossa experiência, né? Que é uma experiência, como a Luciana trouxe aí, a gente está vivendo um momento inédito. Apesar dos nossos conhecimentos, dos nossos estudos, a dedicação que a gente tem ao longo aí do nosso trabalho na psicologia hospitalar em relação à própria técnica, ao manejo do nosso trabalho, acho que nesse momento, como é um momento inédito, a gente tem feito adaptações, reajustes, tentando mudar muita coisa da nossa rotina, se adaptando a muitas coisas da nossa rotina. Então, acho que é um tema bastante importante. Inicialmente, quando a gente começou com a pandemia, eu acho que todos os profissionais da psicologia se assustaram muito, né, em função da própria vivência pessoal, né, porque a gente, além da vivência profissional ali, de estar numa equipe de apoio de uma instituição hospitalar, a gente também tem as nossas vivências pessoais, as nossas famílias, nossas preocupações pessoais, e inclusive nosso isolamento social, né, então isso é bastante importante da gente considerar isso, que nós não somos aí super-heróis, né, nós somos também pessoas que precisamos desses cuidados. E eu fiquei pensando muito sobre essa questão, principalmente desse
cuidado de si, cuidado do outro, em várias situações que a gente se depara no hospital, porque as demandas chegam, a gente tem uma organização já de trabalho, né, inicialmente, e a gente precisa se reorganizar nisso. Como que a gente se reorganiza se a gente também não para, pensa, reflete, né, e até mesmo eu vou estar falando aqui um pouco da minha experiência. Claro, cada instituição hospitalar, cada unidade hospitalar, cada referência hospitalar, né, tem seu trabalho do profissional da psicologia. O trabalho do profissional da psicologia ele vai diferenciar em cada instituição. Então, não posso falar aqui em nome de todos, mas um pouco da minha experiência, né? Um hospital particular, um hospital privado, muitos leitos, e é um hospital que a gente recebe pacientes hoje com Covid e tem tratado esses pacientes, né? E de várias formas que a gente precisou inicialmente se adaptar. Inclusive, além de ser treinado, né, nessa realidade, a gente também treinou pessoas, né, profissionais da saúde, equipes, para ajudar nesse apoio. Então, eu acho que tem sido dito muito sobre a questão da própria saúde mental, né, do profissional da saúde, a nossa saúde mental. E nós vamos cuidar de tudo isso, né? Então, em alguns momentos, somos convocados para cuidar da saúde mental de quem? Dos pacientes que estão adoecidos, dos pacientes já que estão em tratamento por outra patologia no hospital, dos funcionários, dos profissionais da medicina, dos profissionais da saúde. Então, são essas demandas todas que aí a gente se deparou. É preciso, né, se organizar nisso, principalmente em relação ao nosso dimensionamento de equipe, quem é a nossa equipe, como a gente vai dimensionar e organizar essa equipe para assistência, para essa assistência. É possível hoje ter, por exemplo, acadêmicos de psicologia, não é possível ter, né, que os profissionais vão nos ajudar nisso, tanto o psicólogo hospitalar, assistente social, equipe de psiquiatria, outros profissionais de apoio também. Então, essa adaptação, essa organização, elas faz necessária. Inicialmente, a gente teve aí um tempo para se organizar, acho que quando a gente já recebeu as informações, né, da mídia, no mundo inteiro, as informações que foram passadas e todas as pesquisas que, como profissional da saúde, a gente vai fazendo para ter esse conhecimento, a gente conseguiu se adaptar inicialmente para ajustar essa rotina. Mas não é uma rotina simples, né? Como eu disse, cada instituição tem a sua própria rotina, né? Então, é muito importante que a gente siga e saiba que a gente tem métodos de trabalho, a gente tem protocolos, a gente tem uma forma de, né, da nossa própria assistência, a gente tem um conhecimento, como se adaptar esse conhecimento a essa realidade que a gente vive. A gente não pode esquecer do que a gente já tem, mas é claro que, como é inédito, algumas coisas vão ter que ser modificadas. Então, é sempre um desafio, né, em todos os sentidos, de transmitir essas informações, né, de manter a nossa rotina, de manter a nossa prática assistencial, de dar continuidade a essa prática assistencial. Por exemplo, hoje, a gente sabe que a maioria dos hospitais estão fazendo visitas virtuais, e isso tem uma responsabilidade e principalmente uma ajuda muito grande da equipe de psicologia, porque a equipe de psicologia está na linha de frente desse trabalho, né, de que as visitas virtuais aconteçam, que a assistência também possa ser virtual, dos psicólogos para os pacientes, né, tanto os pacientes já confirmados, como os pacientes em isolamento. Também uma coisa importante que eu fico pensando muito sobre como a gente adaptar essa rotina ao próprio contingenciamento da instituição. Então, é importante que a gente conheça a instituição, conheça esse contingenciamento, como funciona, porque não é só chegar, a gente às vezes tem que se adaptar a uma rotina e que já está estabelecida ali uma rotina de equipe, né, da equipe de saúde. Então, a gente não pode querer atender um paciente que precisa do seu atendimento sem que a gente se responsabilize por isso também, pela nossa saúde, pela saúde do paciente, familiar e outros, né? Então, eu sempre pensei, acho que a gente já trabalha isso com os focos, né? A família, a equipe, os colaboradores, a nossa própria equipe também, porque a nossa própria equipe, quando você tem uma equipe de psicólogos, um número maior, a própria equipe também entra em sofrimento, entra em questionamentos, né? Faz perguntas do que fazer, por exemplo, o uso de EPIs, eu uso EPI, eu uso máscara N95, não uso, qual o tipo de EPI que eu devo usar. Então, são várias situações
que a gente precisou se adaptar. Eu imagino que a maioria dos psicólogos que estão na área da saúde, né, não só nos hospitais, mas na área da saúde de um modo geral, porque os pacientes circulam, né, mesmo na rotina ambulatorial, os pacientes também têm seguido os pacientes com doenças crônicas, e a gente não esquecer dos pacientes que também estão no hospital e que não estão doentes de Covid, né, mas com outras doenças. Então, muitas vezes, a energia toda nossa vai seguindo para o paciente de Covid e esquece que os outros pacientes também precisam da continuidade da assistência. Como que a gente vai dimensionar essa equipe, né? Então, quais são as prioridades, quais são as regras para isso? E é uma organização diária, uma organização que todos os dias a gente está ali tentando se adaptar. E aí as questões psíquicas, né, que aparecem, o próprio luto, as fantasias, os efeitos disso pós, né, que é os efeitos do trauma, que a gente não sabe como será isso pós, e o próprio paciente, né, quando traz para a gente os efeitos aí do que ele está vivendo, né, então a gente recolhe isso, e muitas vezes também sente, né, trata isso com o paciente, mas também sente que esse efeito que o paciente sente da própria situação ali, da vivência, é um sentimento legítimo e um sentimento difícil, muitas vezes, de ser tratado ali, e que precisa de um trabalho aí de planejamento de alta, de cuidado pós, né, de um retorno a esses pacientes, porque eles vão embora e muitas vezes a gente precisa até planejar como que vai ser esse paciente, um encaminhamento, um cuidado para esse paciente. Então, são várias questões, a singularidade do caso a caso, a singularidade de cada realidade que a gente se depara ali, né, na vivência hospitalar, enquanto psicólogos, enquanto pessoa também, né, envolvida nessa vivência ali, é bem difícil, mas que eu acho que os profissionais da saúde têm conseguido se organizar, têm conseguido se adaptar, têm feito, tentado alternativas. Na instituição que eu trabalho, nós temos muitos treinamentos diariamente em relação a vários focos de assistência, fazemos parte de uma equipe, que é a equipe de Covid, então a gente está ligado ali o tempo todo a o que está sendo feito para que a gente tenha uma rotina sistematizada, né, uma rotina organizada para isso. Então, além da parte da saúde mental, tem que ter uma sincronicidade, né, também, porque não adianta a gente cuidar da saúde mental se as outras coisas não funcionam. Se você não tem equipamento de proteção individual, e a gente sabe que algumas instituições isso está acontecendo, por isso que depende de cada realidade, como que você vai proporcionar uma assistência psicológica, uma assistência de saúde mental, se você vê que existem situações ali que são bastante complicadas para que aquilo se dê de uma forma positiva ou satisfatória, né? Então, são vários pontos aí importantes, essa questão principalmente da assistência, da gente se adaptar a essa assistência, se organizar. São várias coisas, né? Eu acho que as perguntas vão nos ajudar a responder um pouco mais. A gente tem que fazer um resuminho aqui de 10 minutos, né? Vou desligar aqui. Um resuminho aí de 10 minutos, mas eu acho que as perguntas pode sinalizar um pouco mais de dúvidas, porque são os profissionais da psicologia, e a gente esclarecer. É isso. Escutando? Agora ligou. Então, gente, eu quero agradecer as exposições feitas, né, que foram feitas, lembrando quem chegou agora, né, aqui no canal, que a gente está fazendo uma discussão, né, esse encontro virtual promovido pelo Conselho de Psicologia sobre o tema A Psicologia na Linha de Frente do Combate ao Covid, atuação das psicólogas e dos psicólogos no SUS e nos hospitais, né, e quem tivesse suas dúvidas, seus comentários nos comentários da transmissão, né? E que serão respondidas logo após a exposição da Rosane. Então, o CRP, né? Lembrando também que o CRP, nesse momento, criou um site específico para posicionar as profissionais né, orientando sobre a atuação nesse período da pandemia. Então, o endereço é o crpmg.org.br/coronavírus. Um hot site foi criado
só para tratar das questões desse momento que a gente está vivendo, que a gente está atravessando enquanto profissionais, né? Então, vou passar a palavra para a Rosane, para que ela se apresente e faça a sua exposição. E depois da exposição dela, a gente abre para o debate. Obrigada, Luciana. Queria agradecer a todos que estão nos ouvindo, atentos a esse assunto, né? Mas queria agradecer especialmente ao CRP de estar participando dessa live, de ter me feito o convite. Queria agradecer principalmente à Cláudia Espósito, que foi quem me fez o convite, diante de uma fala dela, que eu não tive como recuar, não é? Que ela me perguntou, me fez o convite, disse que torcia muito para que eu pudesse presentear o conselho com a minha fala. Eu fiquei um pouco constrangida, dizer, meu Deus, o que eu vou falar, né? O que é isso que a Cláudia está pensando de mim? Mas, enfim, Cláudia foi minha estagiária, Cláudia foi aluna aqui na Unifenas e foi minha estagiária no Hospital Universitário Alzira Velano, onde eu trabalhei por 23 anos, e ela acompanhou uma parte, né, uma trajetória desse trabalho. Então, muito obrigada, Cláudia, pelo seu reconhecimento, e obrigada ao Conselho também pelo convite, né, por proporcionar que a gente possa contar um pouquinho a experiência que a gente tem, contar um pouquinho falar um pouco, né, que é isso que a gente adora fazer, contar um pouco do nosso trabalho, esse trabalho que é tão apaixonante, não é? Então, vamos lá, né, eu fiquei pensando, quando a Cláudia me fez o convite, eu sempre, quando recebo esses convites, eu fico um pouco apurada, né, não sei se vou, não sei se falo, o que eu faço, e acabo que não consigo dizer não, e, por outro lado, fico apurada porque eu tenho que falar alguma coisa importante, bacana para as pessoas, né. E aí, durante esses dias, pensando essas coisas, no que eu poderia falar, eu acabei me lembrando que, né, assim que irrompeu essa pandemia, alguns posts no Face e no Instagram, colocando os profissionais de saúde como heróis. Na hora que eu vi o post, eu achei bonitinho, né, aquela coisa assim, fofinha, né, um cuidado com os profissionais de saúde, mas rapidamente me veio a ideia de que aquilo era um pouco contraditório, não é? Era um pouco complicado também colocar os profissionais de saúde nesse lugar, não é? Porque o herói não adoece, o herói parece que ele é inabalável, o herói parece que é aquele que dá conta de tudo, né? E diante dessa situação, dessa pandemia, né, parece que é algo do real que se impõe para todos nós. E diante desse real, nós estamos diante de uma impossibilidade, né? Tem algo aí que se coloca para nós, e aí é para todos nós. Não importa se pacientes, não importa se profissionais, estamos todos nessa situação, com medo, à mercê do que pode vir a acontecer conosco ou com alguém próximo a gente, né? Então, estamos todos à mercê dessa pandemia. Não tem ninguém neste momento, né? Não tem ninguém ouvindo isso que eu estou falando e que tem garantias de que vai passar ileso por esse momento. Então, estamos todos nós nesse mesmo barco, né? E se estamos, né, todos neste mesmo barco, o sofrimento está para todos nós, inclusive para os profissionais de saúde, né? Embora estejam na frente, né, na linha de frente desse combate, e aí, às vezes, mais sensíveis a tudo isso que está acontecendo, porque quantos de nós não vimos posts, não vimos notícias nos jornais, nas redes sociais, de profissionais que não vão para casa para proteger suas famílias, não podem abraçar seu filho,
porque tem medo do que pode levar para casa, do que pode levar para os seus filhos. Então, nós estamos vivendo um momento de intenso sofrimento. E eu fico pensando também que é sempre uma questão que, desde que eu comecei a trabalhar no hospital, em 1994, né, nossa, muitos anos, eu sempre pensei, né, quem são os profissionais de saúde? E dentro de um hospital, mais ainda, quem são esses profissionais de saúde? Os profissionais da saúde, no meu entendimento, né, como psicóloga clínica e como psicóloga hospitalar, somos todos nós, desde os gestores do hospital até o pessoal que cuida da limpeza do hospital. E todos estão no mesmo barco, todos têm uma importância fundamental. Não é? Se a limpeza falha, não há o que ter conta. Uhum. Não é? Se a nutrição falha, não há o que dê conta. Então, nós somos uma equipe que tem que trabalhar numa sincronia. Não existe um ali que é mais ou menos que o outro. Estamos todos no mesmo barco. Não é? Então, uma coisa que eu sempre digo nas aulas de psicologia hospitalar, no estágio, é óbvio que nós chegamos no hospital, que a psicologia chegou no hospital muito tempo depois dos hospitais existirem. Uhum. O hospital não foi criado para ser o nosso ambiente de trabalho. E por isso, mas chegamos lá, mostramos o quão importante é o nosso trabalho, mostramos quantas coisas boas a gente pode fazer estando numa equipe, mas a gente precisa saber que tem todos os outros profissionais que têm, todos eles, a sua importância. E retomando isso, né, essa coisa do tema da live, né, que é a psicologia na linha de frente do combate à Covid-19 e da nossa atuação, tanto no SUS quanto nos hospitais. Eu me pego sempre pensando que como a psicologia entrou para o hospital, e às vezes eu fico pensando que ela entrou sem ser convidada, mas fez um bom trabalho e mostrou muito bem a que veio, mostrou muito bem qual é a importância também da psicologia dentro dos hospitais gerais. E muitas vezes eu tenho que responder para alunos, estagiários, né, qual é a importância da psicologia no hospital. Ou alunos me perguntando, mas é de fato eficaz o trabalho que a psicologia faz dentro de um hospital? É importante o trabalho que a psicologia faz dentro de um hospital? Ou até mesmo, né, eu acabei não me apresentando, agora que eu estou me dando conta disso, né? Ou até mesmo perguntas, porque eu sempre trabalhei no hospital, sempre lancei mão da psicanálise para me ajudar a trabalhar dentro do hospital. Desde sempre eu acreditei que era a psicanálise que poderia me dar respaldo para trabalhar dentro do hospital. E aí, parece que isso ficava mais difícil ainda, não é? Porque como é que pode uma psicanalista trabalhando dentro de hospital? Como é que pode a psicanálise estar atuando dentro do hospital? Eu vou só fazer um parêntese para colocar, então, a minha experiência. Eu sou psicóloga, tenho especialização em psicologia clínica, hospitalar e social, e sou psicanalista. Sou membro do Laço Analítico, Escola de Psicanálise. Então, isso é uma pergunta frequente. O que a psicanálise pode fazer dentro do hospital? Uma vez que a gente entende, pensa, né, que a psicanálise demora um tempo grande no senso comum, né, que vai levar um tempo grande para começar a fazer algum efeito. E o tempo todo, no meu trabalho no hospital, tanto como psicóloga hospitalar,
mas também como supervisora de estágio, que ainda sou, e como professora de psicologia hospitalar, que ainda sou, eu digo sempre que a psicanálise, ela ganhou uma força enorme no trabalho com a psicologia hospitalar. Ela contribui e muito com a psicologia hospitalar. Por quê? Porque ela está ali aberta para ouvir os pacientes. E o que normalmente a gente encontra no hospital são profissionais querendo falar alguma coisa para os pacientes. E a psicanálise, ela chega, né, querendo ouvir alguma coisa do paciente. Ouvir de que forma o sofrimento está atravessando. O que é que está fazendo ele sofrer naquele momento? E óbvio, né, no momento que nós estamos, a maioria das vezes o que escutamos é isso, né, o sofrimento, a angústia, diante dessa situação que nos atravessou, nos deixando meio sem saber o que fazer. Fomos pegos de surpresa, sem preparo, e tivemos que, ao longo, em pouquíssimo tempo, nos preparar para atender, melhor dizendo, para acolher essas demandas, não é? Então, eu fico pensando... Rosane, só te Oi, interromper um pouquinho, pedir para você ir concluindo, por favor, tá? já estou. Então, o que eu fico pensando é que nós, psicólogos ou psicanalistas, o que a gente pode melhor fazer nesses momentos de intenso sofrimento é oferecer a nossa escuta, não é? Acolher as demandas que estão surgindo, tanto de pacientes quanto da equipe profissional que nós fazemos parte, não é? Acolher isso, porque eu acho que a partir do momento que a gente acolhe essas demandas, algo pode provocar ali um efeito de análise. O paciente que está no hospital, ele não faz análise, mas a nossa escuta, se for uma escuta bem apurada, ela pode provocar efeitos de análise, né? E como diz Freud, né, hoje é o aniversário do Freud, só a análise pode nos salvar do sofrimento. Uhum. Eu quero aqui agradecer, né, as exposições que foram feitas, né, acho que a gente e as falas, né, falando desse momento de adaptação, né, que a gente, que o psicólogo tem que se adaptar para uma nova realidade, né, e como que isso é mensurado, né, como que esse atendimento é mensurado, como que eu vou trabalhar com o paciente que está, eu vou priorizar o paciente que está com Covid, eu vou não priorizar o paciente que está com Covid, né, então, isso tudo, como que a gente está se organizando para atender demandas que antes a gente nunca se deparou com elas, né? Então, acho que isso é bacana das falas que a gente escutou aqui, né? A Rosane também colocou essa questão do profissional de saúde sendo tratado como herói, né? Isso é bem polêmico, né? Aquele que então está imune, não vai adoecer, que vai salvar todo mundo, e a gente sabe que não é por aí, está todo mundo sujeito ao adoecimento, está todo mundo no mesmo barco, e o próprio profissional de saúde está com medo também, né? E também achei que, né, é muito interessante a colocação de que dessa entrada do psicólogo no hospital, né, como se fosse se infiltrando naquele ambiente que não lhe pertencia. Eu acho que a psicologia nas políticas públicas, eu acho que a psicologia tem um pouco disso, de se infiltrar e mostrar a cara, né? A gente já se infiltrou em vários territórios e precisamos não nos inibir com outras pessoas que vão chegar e falar, olha, aqui o campo é meu, não, né? Uhum. Tem mostrado que a gente tem uma contribuição para dar e a gente tem muitas outras áreas que a gente ainda pode contribuir, que a gente talvez não esteja até dentro delas, né?
Lembrando aqui, né, mais uma vez, que a gente está na transmissão, né, do evento, que é a psicologia na linha de frente do combate à Covid-19, atuação no SUS e nos hospitais, né? Agora nós vamos fazer um momento dos blocos de pergunta, vamos fazer 30 minutos de debate, né? A cada três, eu vou ler 3 perguntas e vou convidar vocês a responderem, né? As palestrantes. E lembrando também do site que foi criado do CRP para tratar da atuação do psicólogo nos tempos de pandemia, que é o crpmg.org.br/coronavírus. Então, deixa eu ver aqui as perguntas que a gente já chegaram aqui, né? Então, estão pedindo, Rosane, para você pensar nessa perspectiva que você fala, como psicóloga que está vivendo esse medo, né? Conseguir dar tempo para as emoções, para empatizar, para doar silêncio e respeito às famílias e o paciente, né? Uma segunda pergunta aqui do Rogério, né? Tanto a equipe e os pacientes, né? Nos dois, o medo está aflorando muito, desencadeando estresse, crise de ansiedade. Como os psicólogos estão trabalhando com essas situações dentro dos hospitais, né? E quais as maiores fragilidades, HH Simões, ou UHH, né, que vocês têm vivenciado? Então, são 3 perguntas, uma foi especificamente para a Rosane, as outras 2 a gente pode fazer uns 2 minutos aí para cada uma de vocês responderem. Posso começar respondendo, Luciana? Então, né, como psicóloga, né, que estou vivendo o medo, né, estamos todos nós, né, com medo, mas eu tenho tenho algo comigo que eu sempre falo para os alunos, e isso acontecia também quando eu trabalhava no hospital, e quando eu entro, seja para a sala de aula, seja para o meu consultório, e era assim também quando eu trabalhava no hospital, quando eu entrava, quando eu atravessava aquele portal da sala de aula, do consultório, do hospital, parece que a Rosane ficava do lado de fora. E quem entrava era a função que eu tinha que desempenhar, que eu tenho, né, que desempenhar nesses lugares. Eu disse tinha porque eu não estou mais trabalhando no hospital universitário como psicóloga hospitalar. Agora eu só trabalho como supervisora de estágio. Mas eu acho que a resposta é essa. Não é que a gente não tenha medo, a gente tem medo sim, mas parece que tem algo que está muito em nós, que quando você entra para aquele trabalho, você entra sem a sua pessoa, você entra com sua função. E aí, a função, ela te coloca um pouco nessa situação de deixar o seu medo de lado e ouvir o medo do outro. Acho que é isso, essa primeira pergunta. Sim. Alexandra, quer falar? Ah, sim, é porque o seu sinal estava fechado. Eu responder essa segunda questão, ou você quer que eu fale essa mesma, ou tem alguma outra pergunta? Sim, não, tem mais perguntas, mas a gente está fazendo esse bloco primeiro, né? Essa que foi feita agora, né? Eu acho que uma das coisas que eu tenho percebido na prática são fases, né? A gente viveu uma primeira fase, que foi uma fase em que as pessoas estavam completamente perdidas, inclusive nós, psicólogos. O que era essa pandemia, né? Todo mundo entrando na internet, tentando olhar qualquer tipo de informação, inclusive artigos científicos que vinham de fora, para explicar o que seria isso, que nós viveríamos.
Então, na experiência hospitalar, eu percebi isso muito inicialmente, tanto na equipe de psicologia, como na própria equipe médica, equipe de saúde de apoio, né? O que é isso? O que faremos? E todos tentando alternativas para, primeiro, se proteger, para compreensão, né? Eu acho que aquela questão do início de você poder compreender o que está por vir. E essa compreensão, esse início, esse medo inicial, né, ele parecia ser, assim, muito maior do que ao longo do tempo. Com o passar do tempo, parece que as pessoas vão se adaptando, vão compreendendo melhor, vão conseguindo saber o que fazer, né? Como se proteger, como se organizar. Então, o medo ele se modifica. Claro que a gente observa tanto reações de medo como de pânico, por exemplo, pessoas que já têm algum tipo de sofrimento mental, algum tipo de sofrimento mesmo, né? Já está em algum processo de tratamento e que isso aflora mais. E até é interessante que alguns pacientes que a gente imaginava que poderia até ter uma crise maior, nos surpreendiam, por exemplo. Às vezes tinham um discurso muito mais esperançoso, confiante, e então é algo sempre assim inusitado, né? Eu acho que a situação de trauma, a situação inédita, aquilo que a gente desconhece, o desconhecido, eu acho que a Rosane falou um pouco do real, né? Aquilo que não tem como a gente simbolizar, explicar, isso para cada um tem uma reação, cada um vai ter a sua reação. Por isso que nós psicólogos temos um papel muito importante, porque a gente consegue ler um pouco da singularidade de cada situação, inclusive das equipes. A gente tem feito muito um trabalho de roda de conversa, e as pessoas têm dito algumas coisas, os profissionais da saúde têm dito que tem sentido. E esse dizer, né, traz sua singularidade, e a gente acolhe, claro que não trata isso, porque não é possível tratar, muitas vezes um colega de trabalho, mas é possível acolher, escutar. E aí isso vai se tratando ao longo do tempo, né? Mas o medo é algo natural até, eu acho que até uma reação que a gente já espera, né? Então, eu acho que seria isso. Gente, vou pegar aqui mais um bloco de perguntas. Estão chegando umas perguntas bem interessantes, então eu vou ler aqui para vocês, né? Psi Mayra Leão, né? Gostaria que vocês estão de saber se na prática, se Alexandra, né, para Alexandra, se na prática está atendendo pacientes com Covid e quais as medidas de humanização que estão sendo praticadas, visto que há uma privação de visitas, de acompanhantes a esses pacientes. Depois, uma outra psicóloga faz uma outra pergunta. No hospital onde eu trabalho, eu realizo atendimento clínico no SUS e a Secretaria de Saúde solicitou que eu realizasse os atendimentos normalmente, quer dizer, presencialmente. Eu estou na dúvida, nesse caso, posso atender? Eu acho que ela está perguntando se pode se recusar a atender, tal. Não sei se eu estou subvertendo a pergunta dela e desvirtuando, mas ela botou, posso atender? Nesse caso, posso atender? Visto que muitos estão atendendo online. Parece que ela está querendo perguntar se ela pode se recusar a atender presencialmente. Se não for, você manda outra. Não botou o nome. A Thaís Cristina, no hospital onde eu trabalho, também realiza. É a mesma pergunta, é a Thaís, tá? E vamos lá, vamos essas duas. Sim. Depois passa para que já. Tá. Bom, posso responder então a questão do atendimento? Nós estamos realizando atendimento, sim, online, e o atendimento no hospital, a gente se organizou de uma forma com uma equipe técnica de TI para que o atendimento fosse realizado. Claro que a gente precisou construir um protocolo para isso, sempre utilizando todos os materiais que a gente encontrou, e os psicólogos têm divulgado muitos materiais riquíssimos, materiais que têm nos ajudado muito, porque a gente não tem tempo para pensar nisso nesse momento, então tem profissionais por aí, assim, extremamente ativos nessa organização, né? Isso para a gente está sendo muito bom, além do Ministério da Saúde também está divulgando a Fiocruz, então a gente tem usado esses materiais. A gente fez os atendimentos virtuais, sim, só que a observação, quando ela fala da questão da humanização, sempre é importante pensar em cada caso, né? Claro, quando você faz um contato virtual, tem toda uma organização para isso anterior, né? Um contato por telefone, para que esse paciente possa autorizar, sim, que a gente possa fazer um contato
online, né, com ele, num mecanismo ali de tecnologia que ele possa também ter a condição de ter, né, então, ou o telefone ou o computador em que a gente utiliza na instituição. Mas cada caso é um caso, né? Então, tem situações que a gente sabe que seria muito importante que a gente atendesse presencialmente. Se a gente tomar todos os cuidados, né, do uso de EPIs e todas as medidas de segurança que somos orientados, por que não? Então, uma avaliação de caso a caso. Os atendimentos online têm dado certo, então a gente, tanto quanto as visitas virtuais, a gente não está tendo essa necessidade de atender pessoalmente. E é interessante que isso está acontecendo no consultório também, né? Porque no consultório, inicialmente, como os pacientes vão aderir a isso? E os pacientes têm aderido a isso, como a gente está fazendo aqui, né? Uma live para as pessoas aí assistirem uma conversa que a gente poderia estar fazendo pessoalmente. Então, são as adaptações em que temos que se adaptar, né? Aí gradualmente, gradativamente, né? Adaptação que tem que se adaptar, não, mas essas adaptações, né? É isso, então tem acontecido, mas principalmente essa questão da humanização é sempre o caso a caso, né? Os acompanhantes, por que não ter acompanhante, desde que tenham todas as medidas de segurança? Então, esse familiar recebeu as orientações, a gente tem feito cartilhas para que essas orientações ao familiar seja repassada da melhor forma possível, que ele tenha os EPIs também adequado para que se proteja, por que não? Então, a discussão da humanização com a equipe, quer dizer que da equipe de psicologia com a equipe de saúde, pode auxiliar muito para que os processos que a gente acredita de tratamento humanizado seja realizado, né? Mas isso tem que sempre respeitar tanto a segurança do paciente, a segurança do acompanhante e a segurança do profissional. Penso assim, né? O que não é tão fácil em várias situações, né? Em várias instituições, e a gente sabe até a questão do SUS, que a Rosane pode falar um pouco melhor. Isso, Rosane, você pode falar para a gente a dúvida da colega lá do SUS? Posso tentar, né? É, então, aqui no hospital, que eu agora sou supervisora, não trabalho mais com a prática clínica, né? Os atendimentos psicológicos, eles estão se mantendo presenciais, né? Com todo o aparato que precisa acontecer. E a gente precisa pensar também o seguinte, o paciente que está internado por conta da Covid-19, ele está em condições de receber esse atendimento, né? Ou, às vezes, é um paciente que está sedado, e aí, então, ele não está em condições de receber o atendimento. Então, talvez quem possa estar recebendo o atendimento são os familiares, né? Então, o atendimento é feito para os familiares, com todo o aparato de cuidado, não é? Que eu acho que o cuidado tem tudo a ver com a humanização, né? O fato de usar máscara, mesmo nós, né, que estamos no nosso dia a dia, tendo que nos adaptar a essa nova realidade. A gente nunca saiu de máscara para a rua, não é? Então, eu preciso pensar que ao sair de máscara para a rua, ao ir ao supermercado, por exemplo, de máscara, eu estou protegendo a mim e ao outro. Isso é humanidade, né? Isso é humanização, é pensar também no coletivo. Eu estou cuidando de mim, mas eu também preciso cuidar do outro. Então, eu acho que quando tem esse cuidado, não é problema esse atendimento ser presencial. Eu acho que também precisa levar em conta o local onde a colega disse, onde ela está trabalhando, qual é a cidade que ela está trabalhando, e um pouco também entender como é que é a realidade da cidade que ela está trabalhando, do hospital que ela está trabalhando, para ver se isso é bom, né, para ela, para o paciente, né, porque é preciso pensar todas essas questões. Eu estou numa cidade, né, que nós não temos grandes números
de pacientes infectados, felizmente. Mas nós sabemos que tem outras cidades que estão aí batendo recorde, né? Então, será que esses pacientes que estão infectados, eles estão demandando o atendimento? Porque às vezes são pacientes que não estão demandando. É claro que os outros pacientes nós vamos atender guardando o que é preciso, como se fosse um outro paciente qualquer, né? Usando o aparato todo que faz necessário. Então, só lembrando, né, que no site que o CRP criou, né, para trabalhar a atuação da psicologia, né, tem uma nota orientativa conjunta do CRP com o PSIND, que é o Sindicato dos Psicólogos, que orienta os profissionais da psicologia no desenvolvimento dos serviços essenciais. Então, em linhas gerais, a nota fala que é para dar prioridade ao exercício da psicologia por meio de recursos tecnológicos, sempre que possível, né? Então, é prioridade. E utilizar, né, estratégias minimizadoras de risco quando o trabalho presencial se fizer necessário. Aí tem uma nota conjunta que eu acho que vale a pena também, né, o pessoal que está com esses questionamentos recorrer a ela. Lembrando que nós estamos aqui, né, fazendo a transmissão do evento A Psicologia na Linha de Frente do Combate ao Covid-19 e atuação da psicologia no SUS e nos hospitais. E agora eu vou trazer mais umas perguntas aqui. As duas próximas perguntas vão um pouco dentro disso que a gente vinha falando, mas traz alguma nuance diferente, eu vou colocar aqui para vocês, né? Tem pacientes, né, que estão em isolamento, mas tem uma situação emocional frágil, fragilizada, precisa de apoio familiar, até pessoas, por exemplo, com tendências aí ao autoextermínio, como essa situação está sendo tratada com a realidade do isolamento dentro dos hospitais, né? E qual que é a percepção de vocês sobre o efeito da visita virtual e a ausência de familiares na unidade de terapia intensiva? E a pergunta da Andréia Silveira a humanização sempre foi um fator sensível para a psicologia hospitalar, né? E principalmente nas UTIs, as mudanças decorrentes da Covid, quanto aos protocolos de visita, então, passaram a utilizar videochamadas como elemento de contato, né? E comenta que acredita ter sido um ganho. Se vocês consideram que isso irá se manter, né? Como está sendo lidar também com os pacientes com idade mais avançada, né? Então, visto que muito se divulgou sobre a Covid com pessoas idosas, né? Então, as próximas perguntas estão indo também nessa linha da humanização do atendimento. Então, vou deixar agora para vocês falarem. Ok. Bom, eu acho que essa pergunta sobre os pacientes mais fragilizados ou com algum tipo de comprometimento mais grave em relação à parte da sua saúde mental, acho muito importante a gente pensar na rotina de cada instituição, como eu falei. Esses pacientes que internam e que estão em tratamento de isolamento, em Covid, se você tem uma equipe possível, né, para que você faça essa rotina assistencial, é importante uma avaliação a esse paciente, né? Esse paciente deve ser avaliado tanto quanto outros. Agora, é claro que isso também depende do dimensionamento da equipe. Então, às vezes, você tem um psicólogo para atender os pacientes que já estão na instituição e mais os pacientes COVID. Então, às vezes, você não tem como fazer uma avaliação e você tem que priorizar critérios, né? Quem é a prioridade, né? Esses são os pacientes que demandam, como a própria Rosane falou, que às vezes o paciente nem demanda. Então, se você não tem uma equipe, por que você vai avaliar esse paciente? Porque você não vai ter condições de atender a todos. Então, mas esses pacientes que está sendo dito, né, que é os pacientes que podem apresentar um quadro mais grave, uma demanda maior da assistência da saúde mental, eles devem ser atendidos, né, eles devem ser avaliados por uma equipe de psicologia. Agora, voltando à realidade dos psicólogos, a gente sabe que muitas instituições hospitalares não têm nem psicólogos, né, tem um psicólogo, então a gente precisa pensar nisso também. Então, às vezes, um psicólogo precisa dar conta de uma demanda infinita, né? Então,
mas é o ideal e o real, né? Aquilo que é do ideal, daquilo que a gente gostaria que acontecesse, que esses pacientes fossem bem assistidos. Quando você faz uma avaliação desses pacientes com COVID, quando você faz um atendimento por telefone, um atendimento online, esses pacientes têm apresentado uma demanda grande. Por quê? Porque é um momento, como a gente já disse, muito difícil para todos nós, e um momento do desconhecido. Já tem a questão da doença, a fragilidade, né? Você está numa instituição, está num hospital com uma doença, tem o estigma, né, das pessoas não poderem, muitas vezes, informar para outras pessoas, porque isso pode ter um comprometimento em relação ao laço social, ao contato dessas pessoas com outras pessoas. A gente sabe que em muitos lugares, muitas pessoas foram hostilizadas por conta do diagnóstico. Tem a questão do próprio sigilo, né? A gente tem que manter essa questão do sigilo. Muitas pessoas estão divulgando informações de pacientes por aí afora, né, em mídias, e isso é muito complexo, porque a gente está num momento único, então tudo é muito delicado, né, tudo é muito difícil. Então esses pacientes merecem, devem ser atendidos, devem ser acolhidos sim, mas a gente também tem que pensar se a equipe tem condições para isso, né. Eu não sei se segue com a outra questão ou se passa para a Rosane e ela responde também sobre essa primeira. O que você acha melhor, Luciano? Vamos passar para a Rosane, e aí depois a gente vai para a segunda? Eu acho que é melhor esgotar o tema, né? Sim. Considerações tudo junto. Vamos lá, Rosane? Eu estava aqui pensando, né? Acho que a Alexandra respondeu tão bem, não é? Que eu acho que eu concordo com ela, que tem que se levar em conta toda a realidade que nós estamos vivendo, a realidade de cada equipe, a realidade de cada cidade, a realidade de cada hospital. É sempre bom que a gente possa oferecer nossa escuta para todos os pacientes que estão no hospital. Mas, em algumas situações, isso não é possível, né? Porque nós somos poucos trabalhadores dentro dos hospitais, isso que você disse, né, Alexandra, tem cidades, tem hospitais que não tem psicólogo, outras que tem um, né, então, é preciso considerar a realidade de cada local. Mas eu estava aqui, enquanto ouvia a Alexandra, eu fiquei pensando, né, que eu achei super interessante, que acho que é a pergunta seguinte, acho que eu já vou começar, vou já pegar o viés e vou responder, Luciana, que é a questão, né, se isso que está acontecendo agora, das visitas, né, serem visitas virtuais, se isso é bacana, se isso é legal, se isso é bom, como é que o paciente está recebendo isso, se isso vai ficar, a gente não sabe, né, se isso vai ficar, se é bom, se é ruim, não é, mas o que eu posso pensar diante disso é o melhor que nós estamos tendo, é a possibilidade que nós estamos construindo para que o familiar possa ver o seu ente querido que está ali internado no hospital, é a possibilidade daquele paciente ter um encontro, mesmo que virtual, com sua família. Podemos pensar nisso que está acontecendo agora na live, né? Nós não podemos, diante da situação da pandemia, que abateu sobre nós não podemos nos encontrar e montar uma reunião, todo mundo junto, próximo, não temos condições para isso nesse momento. E isso que nós estamos agora nos propondo a fazer, que é uma novidade para todos nós, né, somos todos principiantes nessa situação de lives, mas tem sido bom. Eu acho que é um momento que a gente pode trocar essas informações. Então, eu acho que para o paciente que também está vendo o seu familiar pela telinha do computador, pela telinha do celular, eu acho que é bom. Eu acho que é uma humanização. Eu acho que é um cuidado com ele. Voltando àquela questão, eu estou fazendo isso para protegê-lo. E acho que isso é a base do cuidado. Vamos prosseguir então, e eu acho que é legal a gente pensar se isso vai ser uma coisa que veio para ficar, talvez, né? Porque foi das questões da pergunta, foi, e aí? Essa experiência é boa? Ela é uma experiência que veio para ficar?
a gente ter um acesso virtual do paciente que está em UTI com os seus familiares. Será que isso já não acontecia? Não é? Por exemplo, um paciente que está internado num CTI e que tem um familiar muito distante, muitas vezes a equipe autorizava uma ligação por vídeo para que esse paciente pudesse matar a saudade dos seus familiares. Então, isso já acontecia e pode ainda continuar acontecendo para esses casos em que existe essa impossibilidade do contato físico. É claro que o contato físico, a visita presencial, ela é diferente, não é? A gente acha mais gostoso ter um abraço, não é? Ver a pessoa estar ali olhando, olho no olho, mas não é o que é possível agora. Depois, isso vai durar? Não sei, isso vai ser uma rotina? Não sei, vamos ver, né? Mas não é uma coisa que é tão ruim assim para aquela situação que é necessária. É. Bom, eu até gostaria de responder essa pergunta, porque foi feita pela Andrea, uma pessoa muito especial para mim, né? Uma psicóloga muito especial para mim, foi quem eu comecei o trabalho na vida profissional, junto com ela aprendi muito, então eu fico feliz dela estar participando e fico muito feliz, né, de reencontrá-la assim virtualmente. Eu acho que essa questão do virtual é interessante porque a gente está vivendo um momento diferente e que está nos surpreendendo. Eu acho que nós psicólogos tínhamos um certo preconceito com isso, assim, uma certa dificuldade com o online, né? Muitas vezes eu tinha pacientes, às vezes, que pediam online, a gente ficava ali naquele processo, como é que será isso, né? E eu acho que isso mostrou para gente que é possível, mesmo através do computador, ter, como você disse, né, Rosane, um encontro com alguém, e esse encontro ele ser um encontro consistente, um encontro generoso, um encontro harmonioso. A gente teve algumas vivências, né, em relação à visita virtual que foi assim extremamente emocionante para toda a equipe. Paciente debilitado em terapia intensiva, que ao ver a família através de uma visita virtual se emocionou, conseguiu fazer o contato, né, conseguiu contactuar com esse familiar de uma forma assim incrível. Então nos surpreendeu, surpreendeu a equipe. Então eu acho que é uma tecnologia que veio para nos ajudar, assim. Não sei se a gente vai precisar dela para sempre, né? Pode ser que a gente precise mais aí do corpo, mas da alma, né, do estar junto, mas eu acho que ela veio para ficar assim em situações como a Rosane falou, em que às vezes são necessárias, né? Por que não a gente trazer alguém que está tão distante para perto de uma pessoa que está precisando? Então, eu acho que essa experiência ela nos surpreendeu, ela foi até, eu posso dizer que fascinante, assim, entender que é possível esse encontro, mesmo virtualmente. Então, vamos passar para o último bloco de perguntas, né? Mais uma vez lembrando, para quem está chegando agora, essa é a transmissão do evento Psicologia na linha de frente do combate do Covid, atuação no SUS e nos hospitais. E aí, a gente agora vai fazer um último bloco de perguntas, né? E eu já vou pedindo para Alexandra, para Rosane também, para irem concluindo suas falas, seus raciocínios, terminando de responder, né? Aí eu já vou jogar aqui o bloco. Então, muito se divulgou sobre a fragilidade da terceira idade em relação ao Covid, como está sendo esse processo dentro do hospital. De que maneira o psicólogo está intervindo no contexto familiar e como ficam os atendimentos para o público infantil. Interessante, foi a primeira pergunta Interessante. do público infantil, né? Uhum. Principalmente nos casos de terapia intensiva, né? Nos casos de TEA. Então, vamos lá, alguém está aí com vontade de começar? Eu posso falar da parte infantil, que eu acho que é uma experiência que eu vivi muitos anos da minha vida, assim, como psicóloga hospitalar, e é a menina dos meus olhos, sempre gostei muito de trabalhar com criança.
E realmente é uma pergunta bem interessante, porque hoje tanto o idoso, né, se for pensar tanto o idoso como a criança, a gente tem estatuto do idoso, estatuto da criança, em que a presença do familiar é extremamente fundamental e importante, é um direito, né? E estatuto a gente não discorda, né? A gente segue. Então, eu acho que existe alternativas. Eu tive até algumas situações em que as famílias ligavam desesperadas. O paciente vai ficar sozinho, então quer dizer, tem alternativas. Claro que tem uma orientação, não pode ficar com acompanhante. Mas essa orientação, ela pode ser facilitada e organizada por uma equipe, né? Então, muitas vezes, quer dizer, uma criança ela não vai ficar sozinha, ela não pode ficar com uma equipe de saúde sem os pais ou sem um representante que vai poder estar com ela, né? Então, é muito importante que a gente junto, porque muitas vezes a equipe pode dizer não, essa criança vai precisar ficar com a equipe de saúde sem os seus pais. Por que não a gente organizar isso para que essa criança fique sim com um dos seus pais, né? O pai, ou a mãe, um avô, enfim, o avô talvez não, nem a avó, mas alguém que possa cuidar dessa criança. E as próprias questões que as crianças apresentam, né? A gente vê aí nos grupos de psicologia N livros, né, que falam para as orientações, porque a criança ela tem uma dificuldade maior de entender tudo que está acontecendo. Se nós adultos temos dificuldades, imagina a criança. Então é muito importante que o psicólogo também assista essa criança, acolha essa criança, oriente essa criança do que ela está vivendo, por que ela não vai poder ver a avó, por que ela não vai poder ficar com o pai de repente, ou por que ela tem que ficar com uma tia e não com a mãe, por que às vezes em algum momento ela vai ter que ficar numa terapia intensiva sem a família, né? Enfim. Então o psicólogo ele vai ter esse papel fundamental, tanto quanto no idoso. Eu acho que essa questão está um pouco da própria ideia de que o paciente com Covid é um paciente em isolamento e ele não tem contato com ninguém. Então, isso ficou assim muito forte para as pessoas, na fantasia das pessoas, que o paciente com Covid vai ficar sozinho. E essa pode não ser uma realidade em todos os momentos, né? Eu acho que tomando os cuidados e sendo orientada essa família e mesmo o próprio paciente, existem situações que podem ser, sim, avaliadas e modificadas. Eu acho que o idoso e a criança, inclusive, existe o estatuto em que sustenta o direito dele de ter um acompanhante, sim, né? E até é importante que tenha. Então, mesmo numa situação como essa, qual alternativa que a gente vai usar? Os cuidados necessários, né? Aí depende da equipe também que acolher essa situação. Rosane, pode falar. Ok, concordo com o que a Alexandra disse, né? Também, toda a vida que trabalhei no hospital, trabalhei com crianças, CTI pediátrico, CTI neonatal, e a gente sempre tinha essas questões que não é própria só agora, desta situação. Uhum. Né? A criança que precisa ser acompanhada, ou o adulto que precisa ser acompanhado. Eu acho que uma coisa bacana que eu queria destacar é que, às vezes, a função do psicólogo nessas situações é ouvir para além daquilo que está sendo dito. Ok, a criança, o adulto, o adolescente ou o idoso, ele não pode ficar com acompanhante? Vamos saber melhor, né? Ouvir melhor por que isso? Por que que não pode? Até para a gente poder avaliar melhor quais são as recomendações da equipe que coloca essa privação para esse paciente, né? E tanto a criança, adulto, adolescente, eles podem falar disso, né? E se a gente se propõe a escutar o que que essa criança quer está dizendo, o que que esse adulto, o que que esse adolescente, esse idoso está dizendo, eu acho que a gente pode entrar num acordo, encontrar uma saída possível para essa situação. E eu acho que, às vezes, o psicólogo ele pode estar nessa função de mediar essa conversa com a equipe e encontrar, nessas situações que são muito adversas daquela realidade que se impõe para nós, a gente pode ser esse veículo para encontrar a melhor solução possível para o momento.
Obrigada, gente. Eu acho que você coloca aí a questão da escuta, eu acho que isso é fundamental e talvez marque a diferença da psicologia nesse contexto, do contexto hospitalar, porque a medicina é uma ciência que ela tem algo a dizer sobre o paciente. É Covid, é isso, é aquilo. Sim. A psicologia se propõe exatamente a fazer um movimento inverso, que é o de escutar o paciente, né? Então, você coloca aí, Rosane, muitas vezes, vamos ouvir, e muitas vezes a solução, o questionamento, o próprio paciente vai trazer, né, para a gente vai construir isso juntas, né, com eles. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, e a gente vai caminhando para ir finalizando e concluindo. Só chegou mais perguntas, então eu acho que a gente vai pedindo para vocês fazerem as considerações finais e se despedindo do pessoal. Vou aproveitar, então, o que você pegou da minha fala, né, que é essa coisa do ouvir, né, então, diante disso tudo que é tão novo para nós, não é, dessa situação que nos pegou, assim, de calças curtas, eu acho que a função do psicólogo, do psicanalista no hospital, é ouvir. A gente não tem outra coisa para fazer, não é? Isso que você acabou de dizer. O médico já chega para o paciente querendo dizer algo para ele. O fisioterapeuta chega para o paciente dizendo algo para ele. E assim sucessivamente. Todo mundo, todos os profissionais que chegam para conversar com o paciente querem dizer algo para ele. Mas é difícil encontrar alguém, e isso eu ouvi muito dos hospitais, porque a gente chegava para oferecer o serviço e eles diziam assim para a gente: pode falar. E eu dizia: não, eu não quero falar, eu quero te ouvir. O que você tem para dizer a respeito desse momento que você está aqui no hospital? O que você tem para me dizer a respeito disso que está acontecendo com você? O que ele sabe e pode me dizer a respeito do sofrimento dele, a respeito da dor dele, a respeito da doença dele? Eu acho que cabe a nós, psicólogos, psicanalistas, ouvir o paciente. O que ele tem para me dizer? Acho que é isso. Bom, também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando, que acho que a Rosane falou uma coisa importante, de uma profissão, de um trabalho que a gente gosta muito, né? E é muito importante para as nossas vidas, é muito investimento, muita dedicação ao longo dos anos das nossas vidas em relação à psicologia hospitalar, né? As referências teóricas que a gente tem. E eu acho que nesse momento a gente tem demonstrado que nós temos muito a fazer, mas eu tenho pensado muito numa fala que eu ouvi há pouco tempo que se chama, né, que diz assim, calma. Então nós temos que ter calma também, porque também estamos vivendo o trauma, né? Então não dá para a gente absorver tudo e porque estamos sendo convocados, valorizados, né? Assim, de uma certa forma, estão escutando muito do que nós temos para dizer sobre os nossos conhecimentos. Então, nós estamos, às vezes, um pouco eufóricos, ansiosos, eu digo por mim também, muitas vezes a gente se depara com a situação em que a gente tem que responder a todas as demandas, né? Então, a gente ter calma para olhar de fora tudo que a gente tem visto, e a gente já está no meio disso, não mais no início, né? Vamos esperar para que isso acabe logo, mas que a gente tem o que fazer, mas a gente tem que também analisar muita coisa, né? Perceber muita coisa, perceber onde nós estamos de repente nos dedicando para que a gente possa fazer um bom trabalho, mas principalmente também para que a gente desse trabalho a gente não se sobrecarregue, né? Então é um cuidado muito grande dessa escuta, dessa dedicação, desse conhecimento, desse momento importante. Eu acho que os psicólogos têm demonstrado assim um trabalho incrível. Eu tenho lido muitos materiais que eu tenho recebido nos grupos, são materiais assim extremamente de extrema qualidade, de extrema dedicação, de conhecimento técnico.
Então, isso para a gente é um momento, assim, histórico mesmo, né, de referência que a psicologia hospitalar, tanto quanto a psicologia, tem demonstrado uma dedicação muito grande. Então, isso é parabéns a todos os psicólogos que estão muito envolvidos, ao CRP, ao CFP, né, que tem dedicado também aí um trabalho para essas lives, essa transmissão das informações, do conhecimento, e fico, assim, na espera de o que teremos para o futuro. Eu acho que muitos artigos publicados, muitas informações, enfim, e um trabalho que eu acho que vai ter sido muito bem feito, e que a gente continue e siga, se adapte a outras novas situações, né, que sempre aparecem, e é isso, e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e falando um pouco dessa experiência, que é uma experiência muito importante e valiosa aí para a minha vida, e imagino para a vida de muitos que estão ouvindo, né, que estão na área. Fico imaginando nos interiores, as pessoas buscando informações, querendo conhecimento e também fazendo bons trabalhos aí nesse momento de pandemia. Parabéns a todos. É isso. Isso. Pois é, você falou, né, Alexandra, do pessoal do interior, né, esse momento de se reinventar, né, do que vai ficar da pandemia, né? Eu acho que essa questão do atendimento online, eu acho que vai ser um ganho. A gente está aprendendo a lidar com essa ferramenta, está vendo as possibilidades de fazer um trabalho, de conseguir estabelecer uma transferência com os pacientes por outras maneiras, né, que não seja só no setting do consultório. Eu acho que isso vai ser algo que fica para a psicologia, né, que a psicologia já vinha pensando, né, no atendimento online, muitas controvérsias sobre isso, muita discussão, mas amadurecendo que a vida avança, que as formas de fazer as coisas mudam, e eu acho que a pandemia vai marcar um pouco disso, desse novo paradigma da atuação das psicólogas, né, a partir dessa pandemia aí, né. Eu quero agradecer muito a vocês, foi muito legal. Obrigada, sim, pela qualidade da exposição, foi muito bacana. Falo em nome do CRP, em nome da comissão de orientação, né, da psicologia hospitalar, e quero agradecer a todos também que estão nos assistindo, que nos acompanharam até aqui, pedir desculpa por qualquer atrapalhada nossa aqui, somos as 3 estreantes em lives, né, então, liga o microfone, desliga o microfone, pega a pergunta, é muita orientação para a gente processar tudo ao mesmo tempo, espero que isso não tenha atrapalhado, né, a transmissão, e estamos aqui reforçando também o compromisso do CRP em construir junto com a categoria, né, as propostas para que tudo que tem surgido nesses dias, nesse contexto da pandemia, né, e mais uma vez, lembrando que a gente atravessa uma crise sem precedentes, né, e que temos que pensar sempre no potencial da psicologia para contribuir com a sociedade nesse momento, né, e mais uma vez lembrado que nós temos nossos canais de atendimento, que estão disponíveis nos endereços do crpmg.org.br/canais de atendimento. Nós não estamos atendendo presencialmente no CRP, mas a gente mantém o atendimento online para a categoria, né, e ali no site, então, tem todos os canais de atendimento. Continue nos seguindo, né, nas redes sociais, nossa transmissão vai ficar no YouTube, né, e poderá ser acessada a qualquer momento. Até uma pessoa perguntou lá no Facebook se essa transmissão vai poder ser possível desde o início. Sim, né, a gente vai ficar disponível no YouTube para quem quiser assistir a qualquer momento, né. Quero agradecer mais uma vez a todos que nos assistiram e as palestrantes, né, por todas as contribuições. Na próxima quarta-feira a gente terá outro momento como esse, e vocês acompanham as notícias sobre a próxima live nos canais do CRP de Minas. Até mais, boa noite, um bom descanso a todos, gente.